Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Fernando Bezerra e o nosso tema, Pacto Federativo. Isso porque o senador é relator numa comissão especial que faz aqui no Congresso Nacional um esforço concentrado em sistematizar todas as matérias que tramitam, tanto na Câmara quanto no Senado, que tratam de Pacto Federativo. Esse esforço, ele é articulado junto com os governadores. Eu não sei se você lembra, mas o Congresso Nacional, um esforço capitaneado pelo senador Renan Calheiros, recebeu tanto prefeitos quanto governadores para discutir essas matérias, como agilizar, como colaborar para que haja uma melhora de qualidade de serviço, não é isso, senador? E um aperfeiçoamento desse Pacto Federativo, não é assim? Com certeza. Na realidade, nós estamos vivendo um momento de crise grave, profunda, que repercute de forma mais intensa nos estados e nos municípios brasileiros. A crise está contratada, todos estão apontando para um crescimento negativo do nosso PIB esse ano superior a 2 pontos percentuais, as receitas públicas estão diminuindo e, portanto, os gestores, governadores e prefeitos brasileiros se veem impossibilitados de custear as ações, sejam as ações de educação, saúde, segurança, sejam os investimentos. Fazer saneamento, calçamento, cuidar das praças, a iluminação pública, enfim. Então, é um momento de dificuldade e que é preciso, portanto, trabalho do Congresso Nacional, notadamente aqui do Senado Federal, para que a gente possa, no debate, encontrar caminhos que possa fazer o equilíbrio daquilo que deve ser justamente distribuído entre os entes federativos, a União, os estados e os municípios. Isso. Senador, o senhor como relator, a gente viu aqui, começaram os trabalhos nesse segundo semestre e a gente já viu o senador do Rio Grande do Sul alertando para o problema do estado, salários sendo parcelados. E não é o único estado da federação que passa por isso. Esse esforço que está sendo feito nessa comissão especial, onde o senhor é relator, vai ajudar a mudar esse quadro? Olha, o Senado Federal, já no primeiro período legislativo, ele votou matérias importantes que ajudam a aliviar essa crise. Eu poderia aqui destacar a questão do indexador das dívidas estaduais. Realmente. O estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem uma dívida muito elevada e certamente ele vai se beneficiar a partir de janeiro do ano que vem, quando poderá ter um outro indexador que permitirá uma economia no pagamento dos parcelamentos dessa dívida contratada junto à União Federal. Mas estamos muito próximos de votar matérias mais importantes ainda, que poderá mudar o perfil do sistema tributário nacional. Eu me refiro à mudança do ICMS. O ICMS é hoje um imposto mais de produção. O que se deseja é transformar o ICMS num imposto de consumo. E com isso nós vamos fazer justiça fiscal com os estados pobres ou com aqueles menos dinâmicos, aonde ocorre o consumo. E a receita do ICMS, portanto, vai privilegiar os estados consumidores em detrimento dos estados produtores, que normalmente são os estados mais ricos, mais dinâmicos da federação. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ele tem feito um grande esforço para, no âmbito do CONFAS, que reúne os secretários das fazendas dos 27 estados brasileiros, a gente conseguir o acordo do período de transição. Durante 8 anos, hoje a alíquota interestadual do ICMS, quando um estado vende um produto ou um serviço para outro, você cobra nessa operação interestadual 12%. Ela vai ser reduzida de forma gradual até chegar a 4%. Consequentemente, o imposto ficará mais no consumo e menos na produção, porque, em média, a alíquota do ICMS é em torno de 18% a 19%. Essa é a grande mudança que todos anseiam desde a promulgação da Constituinte brasileira em 88. E o senhor vem acompanhando esse esforço de reforma tributária desde então, né? Nós vemos acompanhando, ora como deputado federal, ora como prefeito, ora como secretário do Estado, e agora, investido no cargo de senador por Pernambuco, nós estamos dando a nossa contribuição como relator da Comissão de Aprimoramento do Pacto Federativo. O que é que já aconteceu de concreto? O governo federal editou uma medida provisória que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e cria o Fundo de Compensação. Por quê? Para fazer essa mudança no ICMS, os estados exigem que a União
possa construir esses dois fundos. O fundo de compensação, para que nesse período de transição ninguém perca a receita, porque os tempos já são bicudos, ninguém pode fazer uma mudança que leve a diminuir a sua receita. E, por outro lado, os estados pobres, eles querem a criação de um fundo de desenvolvimento regional e infraestrutura que possa substituir o mecanismo do incentivo fiscal. Que era o que trazia empresas, porque os estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste conseguiram promover o seu desenvolvimento durante a década de 2000 e a última década passada, de 2001 a 2010, atraindo empresas industriais, comerciais, do agronegócio, para poder gerar emprego nos seus estados. E vão perder isso com a mudança do ICMS. Na medida que a alíquota interestadual se reduz, você perde a força do incentivo fiscal. Mas é importante destacar, os estados mais pobres são os estados que vão ganhar receita na mudança do ICMS. Então, é um jogo em que os estados consumidores, que normalmente foram aqueles estados que utilizaram o incentivo fiscal para atrair as empresas para promover o seu desenvolvimento, são os estados que vão sair ganhando na reforma do ICMS. Então, nós demos um passo. O governo federal deu um passo, mandou a medida provisória. E o Congresso vai dar outros passos. Eu apresentei uma proposta para a criação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Ela será votada, já está na ordem do dia desta semana. Poderá ser votada hoje ou amanhã, porque é a política que vai traçar as diretrizes, as prioridades, por onde é que vai passar o desenvolvimento regional do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. E temos uma outra grande conquista, um outro grande passo sendo dado. De onde é que vai vir o dinheiro? Era o que eu ia perguntar. De onde é que vai vir o dinheiro poder alimentar esses dois fundos? Nesses tempos bicudos. Nesses tempos bicudos em que a receita está caindo. Então veio a sugestão do senador Randolfo Rodrigues de que a gente possa fazer a repatriação de recursos financeiros depositados por brasileiros no exterior e que foram, digamos, depositados lá fora sem recolher os devidos impostos, porque foram remetidos através de operação cambiais não autorizadas. Então, o governo federal, através do projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues, está apoiando, dando o aval do governo federal, e eu identifico que existe hoje grande apoio dentro do Senado Federal. Deveremos votar essa matéria também no transcorrer desta semana, e com isso a gente cria as condições de viabilizar essa grande mudança no sistema tributário nacional, que já é esperada há 25 anos. Portanto, acho que existe sim um esforço concreto do Senado Federal para que a gente possa ter uma pauta, não uma pauta bomba, mas uma pauta pró-Brasil, uma pauta a favor do país, uma pauta que equilibre as condições entre os entes da federação e, mais importante do que isso, que possa suscitar credibilidade, respeito, confiança com as ações que o Senado Federal está desenvolvendo para que o Brasil possa se reencontrar com a trajetória do crescimento e do desenvolvimento. E que o cidadão que mora nesse país, que está sujeito a uma carga tributária respeitável, tenha também uma política pública de qualidade, né, senador? Com a certeza. expectativa é que, à medida em que essas matérias são aprovadas, essa qualidade nas políticas públicas comece a ficar visível? É essa a expectativa do senhor? A nossa expectativa é que quem está em casa nos assistindo e que está preocupado, porque quando a economia não cresce, quando o crescimento é negativo, ele perde o emprego, ele perde o salário, ele não tem como sustentar a sua família, a educação dos seus filhos, a manutenção do seu custeio, do seu plano de saúde, na renovação da compra do seu carro, o pagamento da sua casa, as despesas com saúde. Então, essa é uma situação em que a gente precisa reverter e saber de que essa crise, embora ela seja séria, grave, profunda, essa crise, o Brasil é muito maior do que ela e nós vamos superar ela. Agora é preciso criar aqui um ambiente de união, um ambiente de diálogo, um ambiente onde os adversários no campo político possam se aproximar para que a gente possa beneficiar não os interesses do partido A, B ou C, mas os interesses da sociedade brasileira. E acho que esse clima começa a permear
o debate nesse início do segundo período legislativo. É verdade. Acho que a pauta que está colocada é uma pauta pró-Brasil. E acho que os temas que estão linkados ao aprimoramento do Pacto Federativo atende não ao partido A, B, C ou D, atende ao interesse da sociedade brasileira. Não, e nessa primeira semana também de trabalho do Senado, a gente viu recorrentes vezes essa reflexão. Está na hora de se compor um projeto de nação. Não foi explicitamente dito, mas está na hora de compor um rumo, não é? Com a participação de toda a classe política. É preciso... Está na hora de sinalizar de que nós não estamos batendo cabeça aqui no Congresso Nacional. Né? As agências de risco que fizeram a recente leitura sobre os fundamentos da economia brasileira, percebe que existe um esforço para poder equilibrar as contas públicas, mas perceberam também que as forças políticas ainda não estão em sintonia dentro do parlamento brasileiro. Então, acho que é esse o esforço que nós vamos assistir aqui no segundo período legislativo. E pelas primeiras conversas, os primeiros pronunciamentos, os primeiros encontros, eu me mantenho numa posição de otimismo, de que as lideranças políticas vão encontrar aqui um ambiente para a promoção do entendimento e que matérias relevantes como essa que nós estamos discutindo, que trata de equilibrar os entes federativos, trata de cuidar não só do equilíbrio das contas da União, mas também socorrer os estados. Você mesmo colocava aqui agora há pouco, o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado rico, o governador está sendo obrigado a parcelar os salários dos servidores públicos, mostrando, portanto, que a crise é muito mais profunda do que nós poderíamos imaginar. Então, é importante que mecanismos de alívio a essa situação possam ser definidos aqui no Congresso Nacional e possa ter o apoio e a compreensão por parte do governo federal. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Agradeço a você que nos acompanha, agradeço a sua atenção. Lembro que você é nosso convidado para fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos programas, endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.